Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 6 de maio de 2025. Brasil é o 36º país mais feliz do mundo, diz Ranking, parte 2. O Brasil é o 36º país mais feliz do mundo. É o que indica o relatório World Happiness, estudo supervisionado pela Rede de Soluções de Desenvolvimento Sustentável da ONU, Organização das Nações Unidas, e que classifica o grau de felicidade em 143 países. O ranking foi divulgado nesta quinta-feira, 20 de março de 2025, Dia Internacional da Felicidade. A Finlândia aparece em primeiro lugar pelo 8º ano consecutivo, enquanto Dinamarca e Islândia fecham o top 3, repetindo a classificação de 2024. Também em relação ao ano passado, o Brasil subiu 8 posições, já que ocupava o 44º lugar no ranking. De 2023 para 2024 também foi observada a melhora do país no estudo, tendo subido 5 colocações de 49º para 44º. A melhor posição do Brasil no ranking foi em 2014, quando ocupou a 16ª colocação. Estados Unidos e Alemanha, que ficaram fora do top 20 pela primeira vez em 20 anos no ranking de 2024, seguem fora da relação dos 20 países mais felizes do mundo. Ocupam, respectivamente, a 24ª e a 22ª posição. O Afeganistão é o país menos feliz do mundo, segundo o relatório. Eis a íntegra, em inglês, PDF 21-MB. O relatório se baseia na avaliação que as pessoas fazem da própria felicidade em dados econômicos e sociais. Ele considera 6 fatores: apoio social, renda, saúde, liberdade, generosidade e ausência de corrupção. A pesquisadora da Universidade de Helsinki, Jennifer de Paola, diz que a proximidade com a natureza e um bom equilíbrio entre o trabalho e a vida privada estão entre os motivos para a satisfação dos residentes da Finlândia. Ela ainda acrescentou que, em comparação aos EUA, o país talvez tenha compreensão mais acessível do que é uma vida bem-sucedida. Na Revista Espírita de julho de 1862, Allan Kardec escreve: na verdade, dir-se-ia que o homem assume a tarefa de tornar penosos, na medida de suas possibilidades, os poucos instantes que deve passar na terra e dos quais não é senhor, pois jamais tem certeza do dia seguinte. Como tudo isso muda de aspecto quando, pelo pensamento, sai o homem do vale estreito da vida terrena e se eleva na radiosa, esplêndida, incomensurável vida de além-túmulo. Como então deplora os tormentos que prazerosamente criou para si mesmo? Como então lhe parecem mesquinhas e pueris as ambições, a inveja, as suscetibilidades, as vãs satisfações do orgulho? É como, na idade madura, considerar as brincadeiras infantis. É como, do topo da montanha, olhar os homens no vale. Partindo desse ponto de vista, tornar-se-á voluntariamente joguete de uma ilusão? Não. Ao contrário, estará na realidade, na posse da verdade. Para ele, a ilusão é ver as coisas do ponto de vista terreno. Com efeito, não há ninguém na Terra que não ligue mais importância àquilo que para ele deve durar muito tempo, do que àquilo que deve durar um dia, que não prefira uma felicidade duradoura a uma efêmera. A gente pouco se inquieta com um aborrecimento passageiro. Acima de tudo, o que interessa é a situação normal. Se, pois, elevarmos o pensamento de maneira a abarcar a vida da alma, chegaremos forçosamente a ver, como consequência, que a vida terrena é uma estação passageira, que a vida espiritual é a vida real, porque é indefinida, que a ilusão tomara parte pelo todo, isto é, a vida do corpo, apenas transitória, pela vida definitiva. O homem que apenas considera as coisas do ponto de vista terreno é como aquele que, estando dentro de casa, nem pode julgar da forma, nem da importância da construção.
Ele julga sob falsas aparências, porque não vê tudo, ao passo que aquele que a vê de fora julga direito, porque só ele pode avaliar o conjunto. Dir-se-á que para ver as coisas dessa maneira é necessária uma inteligência fora do comum, um espírito filosófico que não se encontra nas massas, de onde necessário seria concluir que com raras exceções a humanidade arrastar-se-á sempre no terra-terra. É um erro. Para identificar-se com a vida futura não é preciso uma inteligência excepcional, nem grandes esforços de imaginação, pois cada um traz consigo a intuição e o desejo. Mas a maneira pela qual geralmente apresentam é muito pouco sedutora, porque oferece como alternativas as chamas eternas ou a contemplação perpétua, o que leva muitos a preferirem o nada. Daí a incredulidade absoluta de uns e a dúvida no maior número. O que faltou até agora foi a prova irrefutável da vida futura, e essa prova vem dá-la o Espiritismo, não mais por uma vaga teoria, mas por fatos patentes. Mais ainda, ele a mostra tal qual a razão mais severa pode aceitar, porque tudo explica, tudo justifica, resolvendo todas as dificuldades. Porque é claro e lógico, está ao alcance de todos. É por isto que o Espiritismo reconduz à crença tanta gente que havia perdido. Diariamente demonstra a experiência quanto os simples operários e camponeses sem instrução compreendem sem esforço esse raciocínio. Eles colocam-se tanto mais à vontade nesse novo ponto de vista, quanto mais nele acham, como todas as criaturas infelizes, uma imensa consolação, a única compensação possível em sua existência penosa e laboriosa. Se se generalizasse essa maneira de encarar as coisas terrenas, não teria ela como consequência destruir a ambição, estimulante dos grandes empreendimentos, dos mais úteis trabalhos, mesmo das obras de gênio. Se a humanidade inteira sonhasse apenas com a vida futura, tudo não periclitaria neste mundo. O que fazem os monges nos conventos, se não ocupar-se exclusivamente do céu? Ora, o que seria da terra se todos se fizessem monges? Tal estado de coisas seria desastroso e os inconvenientes maiores do que se supõe, porque os homens com isso perderiam na terra mas nada ganhariam no céu. Entretanto, os resultados do princípio que expomos são completamente outros para quem quer que não o compreenda pela metade, conforme vamos explicar. A vida corpórea é necessária ao espírito, ou à alma, o que é a mesma coisa, para que possa realizar neste mundo material as funções que lhe são designadas pela providência. É uma das engrenagens da harmonia universal. A atividade que é forçado a desenvolver nas funções que exerce sem suspeitar, querendo agir por si mesmo, ajuda no desenvolvimento de sua inteligência e lhe facilita o adiantamento. Sendo a felicidade do espírito na vida espiritual proporcional ao seu progresso e ao bem que pôde fazer como homem, disso resulta que quanto maior importância adquire a vida espiritual aos olhos do homem, mais ele sente a necessidade de fazer o que for necessário para garantir o melhor lugar possível. A experiência dos que viveram vem provar que uma vida terrena inútil ou mal empregada não tem proveito para o futuro, e que aqueles que não buscam o que senão as satisfações materiais pagam muito caro por elas, quer por sofrimentos no mundo dos espíritos, quer pela obrigação em que se acham de recomeçar sua tarefa em condições mais penosas que as do passado. Este é o caso de muitos daqueles que sofrem na terra. Assim, considerando as coisas deste mundo do ponto de vista extracorpóreo, longe de ser estimulado à despreocupação e à ociosidade, o homem compreende melhor a necessidade do trabalho. Partindo do ponto de vista terreno, essa necessidade é uma injustiça aos seus olhos quando ele se compara aos que podem viver sem nada fazerem. Ele os inveja e deles tem ciúmes.
Partindo do ponto de vista espiritual, essa necessidade tem sua razão de ser, sua utilidade, e ele aceita sem murmurar, pois compreende que sem o trabalho ficará indefinidamente na inferioridade, privado da felicidade suprema a que aspira e que não poderá alcançar se não se desenvolver intelectual e moralmente. Esta foi a crônica do amanhecer de 6 de maio de 2025. Por Alfredo Feijão Lopes.